Doutora Sandra Marrocos, eu trago à tribuna na manhã de hoje e peço à TV Câmara para me auxiliar na captação da imagem, um vídeo que eu tive a oportunidade de receber, muito interessante, de um instituto chamado Casa do Saber, que trata de um tema que está hoje muito presente no país, infelizmente, e que começa a ser estudado sob vários pontos de vista, e é o tema da corrupção. Então, um professor da Casa do Saber traz esse tema, apresenta algumas ideias e faz, ao final, uma sugestão às casas legislativas, do ponto de vista de produção legislativa e de revogação de leis, que a gente vem tentando trazer também através da comissão do revogaço, mas que, sem que haja um esforço conjunto de todos os 27 vereadores, não alcançará os resultados desejados. Então, eu pediria à TV Câmara para focar aqui. Eu vou colocar o vídeo e a gente faz a captação do áudio dessa forma. As pessoas se perguntam se é possível derrotar a corrupção. Na verdade, não é possível. Nenhum país do mundo conseguiu eliminar a corrupção. Mas é possível manter a corrupção e os corruptos acuados e diminuir muito a corrupção. Mas o modo como nós estamos encarando isso no Brasil não favorece esse processo. Nós estamos olhando muito para uma coisa que é a primeira camada da cebola, que é a corrupção sistêmica. Nós quase só falamos nisto. Corrupção sistêmica significa que você tem uma porção de pessoas de mau caráter ou pessoas de caráter fraco e há um sistema todo que favorece e até exige a corrupção para o Caixa 2, nas campanhas políticas, o achaque, empresários gananciosos. E o antídoto a isso seria você ter maior controle e acabar com a impunidade, aumentando o tal do custo, do crime, o custo da corrupção. Entretanto, nós estamos esquecendo outras camadas da cebola. Além de ser uma corrupção sistêmica, nós temos no Brasil uma outra coisa, que é a camada da corrupção endêmica. Como a palavra indica, é algo esparramado, capilarizado por todos os confins da sociedade. As pesquisas têm mostrado que o brasileiro, ele se indigna com a corrupção pública, mas ele não se indigna com a corrupção em pequena escala na vida privada. Por exemplo, se o professor na escola esqueceu que o aluno errou uma questão e deu um ponto a mais na prova, o aluno dificilmente vai lá dizer: professor, por favor, abaixe minha nota, o senhor se enganou no cálculo e me deu um ponto a mais. Ou o adulto no restaurante, quando esqueceram de incluir na conta um prato, ele dificilmente vai lá dizer: garçom, por favor, tem um prato a menos, eu preciso pagar mais. Ou se o guarda rodoviário quer multá-lo, dificilmente ele se indigna se houver a possibilidade de corromper o guarda e evitar a multa. Essa corrupção endêmica, ela é séria porque ela conversa com a sistêmica. Na verdade, uma desliza para a outra. Se você só combater a sistêmica e não combater a endêmica, ela vai reinfectar o tempo inteiro o sistema. Para combater a corrupção endêmica, o único modo é uma mobilização que impregne a sociedade, tal como nós já fazemos hoje, por exemplo, contra o racismo, contra o preconceito de orientação sexual, a homofobia e muitas outras coisas. Esses assuntos hoje mobilizam a sociedade. Você vai ver no Jornal Nacional, no noticiário, você vai ver isso no rádio, em programas de rádio, em documentários, em novelas. O assunto é abordado por todos os lados, nas escolas, em livros didáticos, no teatro, na dramaturgia. Você impregna a sociedade uma espécie de campanha e mobilização em torno dessas causas, esses assuntos, e vai conquistando corações e mentes. Nós teríamos de fazer a mesma coisa com relação à corrupção, essa pequena corrupção do cotidiano. Nós não temos feito isso, mas será necessário fazer isso. Agora, será que a nossa corrupção é só sistêmica e só endêmica? Na verdade, existe uma terceira camada na cebola. Nós não temos falado nisto, mas nós temos uma outra fonte de corrupção, uma outra natureza da nossa corrupção, que é a corrupção sindrômica, uma síndrome. O que é uma síndrome? É alguma coisa que tem vários fatores, várias causas. Nós temos, além do mau caráter, do sistema generalizado, além do aspecto endêmico da corrupção privada, mais duas grandes causas. Uma é um espírito
de burocratismo que reina no país. Na esfera privada e pública, nós temos leis incumpríveis, leis tributárias em que uma contradiz a outra. Eu vou dar um exemplo, não só de leis tributárias, por exemplo, até algum tempo atrás, uma escola de idiomas lá da esquina da sua casa, que dava aulas de inglês, teria que, por lei, ter um vestiário feminino e masculino, porque a lei da Prefeitura de São Paulo tratava essas escolas como se fosse uma escola do ensino seriado, do ensino médio, que tem que ter vestiário. O fiscal honesto que fosse lá, não é, autuar e fechar aquela escola, destruiria o modelo de negócios. E nós temos leis desse tipo por todo o lado. Os negócios no Brasil, se forem cumpridas as leis e nós não mudarmos as regras e leis, eles são inviáveis. O custo é tão alto e às vezes mesmo assim não dá para cumprir. Então a corrupção, ela também, frente a essa legislação e essas normas tão inadequadas, ela é uma espécie de oxigênio. Ela, boa parte, nasce para o sistema respirar e não morrer sufocado, o cidadão privado também. Se você só corrige a fiscalização e aumenta e não corrige a legislação, você destrói a economia ou você reinfecta e só aumenta o custo da corrupção, o que já está acontecendo. Em plena Lava Jato, os mesmos atores e outros continuam praticando corrupções tremendas por todos os lados. Nada disso parou, mas subiu o custo. E para terminar, um outro aspecto, né, na corrupção sindrômica é a má gestão. Por exemplo, licitações que esmagam os preços dos fornecedores ao chão, supostamente pelo bem público. É inviável, o sujeito, para ganhar a licitação, aceita aquele preço louco, depois ele tem que fazer um aditivo em que ele mostra que ele vai quebrar se não acrescentar novos preços. O sistema público não tem controle disso, acaba aceitando e por ali se reinfecta de novo preços com sobrepreços e corrupção. Então, para a gente realmente mudar o Brasil e conseguir acuar a corrupção, nós temos que parar com uma visão só moralista e nós temos que trabalhar os três níveis. E ao mesmo tempo, não adianta fazer um, depois o outro, depois o outro. Nós temos que fazer como outros países já fizeram, atacar a corrupção sistêmica, a endêmica e a sindrômica. Ou nós vamos continuar o país eternamente iludido por um futuro que não chega. Se quiser saber mais... Fazer dois registros. O primeiro, o de que a política 2.0 do século XXI, ela pressupõe essa interação. Eu recebi esse WhatsApp hoje pela manhã, antes de vir ao plenário da Câmara, e com uma leitura interessante sobre 3 tipos diferentes de corrupção que precisam ter um enfrentamento conjunto. E cada vez mais falasse sobre corrupção, não exclusivamente do ponto de vista moralista, mas também de outras frentes que precisam ser adotadas. Então, na política 2.0, que o Livres defende como movimento político de renovação, inclusive do PSL, que nós defendemos também, essa interação que a tecnologia nos permite, receber um WhatsApp, trazer a tribuna da Câmara na mesma manhã, é o tipo de política em que nós gostaríamos de apostar neste século XXI. E, ao mesmo tempo, aproveitar o tema trazido pelo professor, vereador Tiago, para que a gente possa efetivamente se dar conta de que, como Casa Legislativa, nós temos um grande papel a desempenhar. Eu propus e está instalada uma comissão especial do revogaço, para a gente revogar mesmo leis que não fazem mais sentido no país, sobretudo aqui na capital paraibana, em João Pessoa. Leis que criam obrigações completamente desarrazoadas e apenas dificultam a realização de negócios, dificultam o funcionamento saudável do mercado pessoense. Esse tipo de lei precisa ser enfrentado sem qualquer vaidade. O vereador não pode ficar com medo de revogar a lei do colega parlamentar pelo fato de ser lei do colega parlamentar. A gente tem que, como Casa Legislativa, fazer um esforço comum, um esforço concentrado, todos os 27 vereadores, para a gente enfrentar a legislação pessoense de 7 décadas que emperram a realização de negócios e o empreendedorismo na capital. Então, um pedido que eu faço à Casa Legislativa na manhã de hoje, à Câmara Municipal, é do que a gente faça com que a comissão especial, na verdade, tenha um trabalho contínuo durante toda esta legislatura, com o envolvimento de todos os parlamentares, para a gente enfrentar e revogar as leis
que caíram em desuso, que perderam o sentido e, sobretudo, aquelas que restringem a liberdade das pessoas. Ao fazer isso, nós estaremos, presidente, eu gostaria só de mais um minuto para concluir esse raciocínio. Vossa Excelência dá os aparte e depois do aparte usa o tempo que for necessário. Então, pode concluir seu raciocínio. É só um minuto, presidente, para trazer uma fala com a qual a Câmara Municipal foi iniciada na segunda-feira, do Melcíades Brito, que é médico aqui da capital. Esse Brito dele, inclusive, não tem nada a ver com o Lucas de Brito, o meu nome, então eu elogio o médico sem qualquer necessidade de fazer referência a parentesco, porque ele não é meu parente, mas é um brilhante médico da capital, e trouxe a seguinte reflexão: Deus, onisciente, fez apenas 10 leis. Por que essa Casa Legislativa se acha tão arrogante para fazer 15 mil leis em 70 anos e achar que está fazendo grande coisa com isso? Não, a nossa grande contribuição para a sociedade pessoense não é criar novas leis que apenas emperrem a realização do negócio. Na verdade, agora é enfrentar essas leis, saneá-las, racionalizá-las e, em grande escala, revogá-las. Por isso eu defendo o revogaço e acho que com isso a Casa estará dando a sua contribuição para combater a corrupção sindrômica a que fazia referência. Com a palavra.